Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos levar até o seu coração uma palavra sobre o tema, um vaso preparado. Para que nós nos tornemos um vaso nas mãos de Deus e sejamos um vaso de honra ou um vaso de bênção, nós temos que nos preparar para este ponto. Então vamos observar qual é a instrução que a palavra de Deus nos dá. Observe bem, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não há um justo nenhum sequer. Então, portanto, qualquer ser humano que ouvir esta mensagem ou que estiver me ouvindo, deve entender, eu sou um pecador, independente de você estar ou não na igreja. Agora, vamos lá. Dentro desse próprio princípio, nós temos em João capítulo 2, o verso 1 até 11, um momento, vamos dizer assim, da operação do Senhor Jesus Cristo. Inclusive foi o primeiro milagre por ele operado, quando ele estava num casamento e faltou o vinho. Então Jesus pediu para que enchesse algumas talhas de pedras e ele enchesse de água aquelas talhas de pedra, e ele transformou a água no melhor vinho que alguém já bebeu sobre a face da terra. Nenhum vinho se compara àquele de acordo com as Escrituras, porque as pessoas que provaram eram especialistas em vinho e disseram que não havia ainda tomado um vinho tão saboroso. Jesus transformou água em vinho. Óbvio que nesta passagem nós temos inúmeras mensagens, inúmeras instruções do Senhor, mas vamos nos ater apenas a esta palavra, transformou. O que o Senhor faz com o pecador que está envolto nos pecados, que está sujo de toda a imundícia desse mundo? Ele transforma esta pessoa. E como ele faz isso? Então observe bem, no livro de João, 1 João, na carta de 1 João, está registrado assim. Esta palavra é muito importante. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como você vê, esse é o primeiro passo. Reconhecer que você é um pecador. Porque quando você diz que você está bem, você está em falta. Mas quando você diz, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, e aí o que você tem que fazer? Confessar os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Esta é a palavra. E diz mais o texto sagrado, nesse mesmo capítulo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Está vendo que coisa linda? Maravilhosa, não é? Porém, se você disser que não tem pecado e tentar encobrir esse pecado, olha o que a palavra de Deus revela. Capítulo 28, verso 17 do livro de Provérbios. Observe bem como que é triste você não confiar na palavra. Capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Se você juntar esse texto ao texto de João, você vai encontrar então o processo. Primeiro, reconhecer que você é um pecador. Segundo, confessar o seu pecado, não ocultar. Aí o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Aí nós vamos para Romanos capítulo 12 e você vai encontrar nesta palavra uma expressão muito linda que eu quero compartilhar com você. Observe bem, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora observe essa orientação aqui, que eu vou acabar de ler agora, presta atenção.
E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observou? Para que você se torne um vaso de honra, um vaso de bênção, você precisa passar por esse processo e dar continuidade, a não conformar com o mundo, mas se aperfeiçoar na palavra e se sujeitar a ela, para que Deus, através da sua palavra, te mostre o caminho para você ser cheio do Espírito Santo e tornar-se um vaso de honra. Ainda mais, temos na Escritura, capítulo 17 de João, o verso 17, onde temos esta Escritura registrada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Viu? Como é que podemos ser santificados? Com a palavra de Deus, com a leitura da palavra, com a observação dos ensinamentos do Senhor, não permitindo que entre outra coisa a não ser a palavra de Deus em nosso coração. Daí o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando você não peca contra Deus, automaticamente o Senhor vai te aprovar. Sendo você aprovado, Ele vai te revestir de poder, de unção, de sabedoria, para que você se torne um vaso de honra. João 17:17, portanto, é a prova completa literária de que você pode verdadeiramente ser um vaso preparado conforme aquelas talhas de pedra do casamento em que Jesus esteve. Quando você chega ao fundo, limpa todo o seu coração, o Espírito de Deus vem, enche, reveste, capacita, outorga você muitas bênçãos extraordinárias, te galardoando com dons para que você seja usado na obra de Deus, no seio da igreja, na explanação da sua palavra, na conquista de almas para o seu reino santo. Quer ser um vaso de bênção? Este é o caminho. Ande por ele. Amém? Oremos. Pai eterno, eu te peço em nome do Senhor Jesus que torne esta mensagem produtiva, enriquecedora no coração daqueles que a ouvirem. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém.